Caros irmãos em Cristo, em Maria, o meu abraço fraterno, as minhas orações por cada um. Cada um de nós é natural que tenha uma devoção. E o que é uma devoção? É uma expressão, não é? Da nossa fé cristã católica. Uns têm uma devoção profunda a Nossa Senhora, outros uma devoção grande ao Sagrado Coração de Jesus, outros uma devoção à Sagrada Face de Cristo. Alguns, e agora, por conta do trabalho e ministério do Padre Manzotti, uma grande devoção às Santas Chagas de Jesus. Outros têm uma devoção a benditas almas do purgatório. Alguns têm devoção ao Menino Jesus, e também sob o título de Menino Jesus de Praga. Alguns têm devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Todos nós devemos ter a devoção, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Alguns têm devoção às dores de Maria. Uns têm devoção a São José. E agora está muito em voga, por causa do Papa Francisco, a devoção a São José dormindo. Uns têm devoção ao Arcanjo São Miguel. Irmãos, a devoção é algo particular. É uma experiência que eu faço, induzido pelo Espírito Santo, sem imitar alguém, sem ser sugestionado, sem ser impulsionado, sem me empolgar por conta de um grupo que tem devoção a determinada realidade da fé cristã católica. Mas existe aqui um sinal bastante digno de reflexão. A devoção pode virar uma espiritualidade da pessoa. O que é isso? Imaginemos que você é devoto do Sacrossanto Coração de Jesus. Aquilo se torna a espiritualidade que lhe caracteriza. Você entra numa trilha de santidade a partir da devoção ao coração de Jesus e tudo o que isso significa. As emoções, o sofrimento, as angústias, os méritos do Sacrossanto Coração de Jesus. Alguém tem uma devoção, intimidade profunda com Maria e aquilo se torna a sua espiritualidade. Quem olha para você dá de cara com Nossa Senhora. Seus gestos são marianos, suas atitudes são marianas, suas palavras evocam Maria. Às vezes a gente fala isso, eu conheço fulano que é tão devoto de Nossa Senhora, aquilo virou uma espiritualidade da pessoa. Às vezes você é devoto, por exemplo, de Santa Teresinha, e quando se fala em Santa Teresinha, alguém já lembra de você. Quando sai um livro novo sobre Santa Teresinha, alguém lembra de você. Quando alguém vê uma imagem linda de Santa Teresinha, como esta semana eu vi uma imagem de louça de Santa Teresinha, nunca vi uma coisa tão linda. A pessoa lembra de você, não é? Porque falar naquele santo é lembrar de você. Uma devoção pode se tornar uma espiritualidade de vida, como por exemplo, São Frei Pio de Pietrelcina, que tinha um amor acendrado pelo coração de Jesus e por Nossa Senhora, e por isso na senda franciscana, no caminho franciscano capuchinho, ele desenvolveu as virtudes desta própria devoção e hoje, passa para nós de seu exemplo. Quem de nós não conhece a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus, coroinha esta milagrosa? Eu particularmente já tenho recebido muitas graças ao rezá-la e desde minha infância eu sou devoto do Frei Pio, porque os padres de minha paróquia eram italianos e traziam revistas da Itália coloridas com bom papel, então ele não era ainda servo de Deus e nós já o venerávamos por conta dos padres que eram italianos, e que na sua juventude conviveram com o padre, com o Frei, Pio de Pietrelcina. Daí, a espiritualidade que nasce da devoção, ela se torna caminho para você, um sendeiro luminoso, como diz São João da Cruz. Qual é a devoção que lhe caracteriza? Qual é a devoção que lhe dá um norte? Santa Teresa d'Ávila, ela exorta muito para ter cuidado com as devoções às bobas. O que é que ela chama de devoções às bobas? As devoções sem sentido, sem consistência, sem perseverança, sem frutos. De repente uma pessoa é devota do Santo Rosário, mas o Santo Rosário rezado, mistérios gozosos, gloriosos, luminosos, dolorosos, mas não produz na pessoa mudanças
pessoais na vida cotidiana. Alguém é muito devoto da chaga de Jesus, mas ainda não é espiritualidade da pessoa. É devoção externa. É devoção, digamos assim, de relance, de sobremeio, de sobrepassagem. Não está encarnado em si. Tem pessoas que têm uma devoção profunda à paixão de Cristo, profunda à paixão de Cristo, como Santa Gema Galgani. Claro que ela participou da paixão, mas isso aí é uma graça particular. Acontece que uma pessoa que é devota da Sagrada Paixão de Jesus, ela deve demonstrar na sua vida quão unida está aos sofrimentos redentores de Jesus e o beneplácito dessa devoção transformada em benefícios em favor da caridade do próximo. Não se entende uma pessoa devota da paixão de Cristo, das suas chagas, amuada, rabugenta, ignorante, maliciosa, fofoqueira, perniciosa, egoísta, que não consegue ser indulgente, que não consegue perdoar as pessoas. É como Jesus diz: melhor lhe for amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. A devoção vai criar em mim uma espiritualidade. O que é uma espiritualidade? É um espaço, não é, da experiência de Deus que vai atingir a minha personalidade, o meu caráter, o meu temperamento, a minha maneira de ser, que vai me ajudar a refletir, encaixar, enquadrar, digamos assim, socializar a graça em mim. A espiritualidade é um contexto em que a pessoa vive, é uma tipologia sua, é uma aparência sua, não é uma máscara, é uma evidência. Então, quem possui uma espiritualidade e a desenvolve é verdadeiramente um apóstolo. Por exemplo, quem é devoto da infância do menino Jesus se torna, como Santa Teresinha, um aluno da escola de Belém, da escola de Nazaré. Jesus adolescente. Você consegue imaginar isso? Eu gosto muito de imaginar Jesus com 15 anos, 16 anos, ajudando São José na carpintaria, indo pegar água para Nossa Senhora, não é? No poço da cidade de Nazaré. Eu gosto de imaginar Jesus aos 18 anos, aos 19. Penso que era um rapaz majestoso, obediente, bom, fiel à sua prática religiosa, em unidade com São José. Eu gosto de imaginar Jesus, rapaz, consolando Nossa Senhora da sua viuvez, quando São José foi receber no céu o mérito pela sua fidelidade em acolher Maria e Jesus. Eu gosto de imaginar Jesus criança também, mas me apraz mais Jesus adolescente, Jesus rapaz, Jesus jovem. Na minha oração, eu imagino Jesus sentado num grupo de rapazes conversando conversas verdadeiramente edificantes. Eu vejo Jesus, não é assim, desorientando a conversa para levar para Deus quando o assunto já não agradava. Então, irmãos e irmãs, procuremos não ser pessoas apenas devocionais, mas que as nossas devoções possam sugerir uma espiritualidade que se transforma num caminho, numa proposta de vida, que se torna numa vocação pessoal, que se torna uma espécie de carisma da pessoa, que a identifica e a santifica. Que as nossas devoções, longe de serem apenas tradições, costumes, sejam expressões de fé. Se de repente no momento, digamos assim, São Miguel Arcanjo está na moda, São Miguel não merece que a gente esteja, não é, tratando o arcanjo a quem os querubins se dobram com Maria vai com as outras. Que a sua devoção a São Miguel seja expressiva, seja algo que vem de sua alma. Que assim seja a nossa devoção, um caminho que se torne espiritualidade para os outros. Eu tive a graça de conhecer uma freira carmelita descalça, que era devota do Espírito Santo. E perto dela nós nos sentimos assim tão bem orientados, tão bem conduzidos por suas palavras. Eram sempre exortações tão seguras e direcionadas, porque ela era muito devota do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, o chamado Deus esquecido, não é? Por Santo Agostinho, o Deus não lembrado, o Deus desprezado, o Deus colocado de lado. De fato, nós às vezes falamos muito no Pai e no Filho. Santo Agostinho disse, o grande Deus desconhecido. Que não seja isso verdade em nossas vidas, que o Espírito Santo seja a fonte viva
viva em nós. Um grande abraço a todos e tenhamos esta convicção: devoção sim, mas que se transforma em espiritualidade, em conceito de vida, em caminho de santificação, em expressão de testemunho para os outros, em guarida para a fé dos mais vacilantes. Que a nossa devoção, seja ela qual for, se torne uma espiritualidade que depois de nossa morte, isso seja comentado em benefício da Igreja. Que depois da nossa morte, isso seja expressão. Se nós pudermos deixar escrito, se nós pudermos escrever sobre a nossa vida de espiritualidade, para que depois essas folhas sejam recolhidas para a edificação do mundo, não tensionando sermos santos, porque quem decide isso é a Igreja, mas para que os familiares e os amigos saibam que durante a vida determinada devoção norteou os nossos caminhos, interpretou comportamentos, sugeriu ideias e provocou virtudes, um campo assim aberto de muitas virtudes. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus.